Mas a gente tem empresas que não chegam na terceira geração, justamente por conta da falta de planejamento. Então, qual que é o que o cliente ele sempre fala ali, né? Isso nunca vai acontecer comigo, né? Só que são as 3 fases, né, da acumulação, seja da construção do seu negócio ou do patrimônio. Eu considero que a gente está falando da acumulação, da proteção do patrimônio e, posteriormente, a sucessão. Olá, muito bem-vindos ao Carol's Talks. Nesse podcast que a gente trata de gestão jurídica empresarial e sempre com um convidado especial. O tema de hoje é algo que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça. Você planeja a sua vida, você trabalha, você educa seus filhos, você corre atrás de conquistar o seu patrimônio, mas e se, porventura, acontecer algum imprevisto e você não puder mais ter esse ritmo que você tem hoje? Como está o seu planejamento para uma situação dessa? Dói, né? Dói só de pensar o que vai acontecer com os meus filhos, o que vai acontecer com a minha família, será que eu vou ter que me desprender de todo o patrimônio que eu já conquistei? Sobre este assunto, eu trouxe um especialista, que é o Giovanni Chaves, que ele vai contar para a gente como que é possível fazer esse planejamento. Tudo bem, Giovanni? Muito bem, como que você tá, Carol? Uma satisfação estar presente nesse bate-papo aqui e poder cooperar aí com essa informação que é muito relevante para as famílias brasileiras. Muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra, uma graça divina ter você aqui, Giovanni. Obrigada por dedicar o seu tempo para compartilhar sobre esse assunto tão importante para os nossos seguidores. Eu que agradeço a oportunidade. Agora me conta, qual que é o gatilho que fez com que você iniciasse na carreira e qual que é exatamente o seu desenvolvimento hoje? Qual que é o seu papel enquanto um especialista de seguros? Perfeito, Carol. Primeiramente, permita-me me apresentar, né? Eu sou Giovanni Chaves, tenho 32 anos, né? Estou aí já há algum tempo na carreira profissional enquanto Life Planner, né? Então, sou um planejador de vida, né? Sou um corretor franqueado da Prudential do Brasil. E esse gatilho, né? Foi muito boa a sua pergunta inicial. O gatilho que fez eu despertar um propósito em empreender com essa temática, né? Com esse produto magnífico que é o seguro em vida e de vida, foi justamente quando o meu pai faleceu lá em 2014, né? Quando eu tinha 21 anos apenas. Eu estava iniciando a minha carreira profissional, né? Então eu venho da carreira militar, me formei na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. E nesse tempo aí, o papai era pilar financeiro e ele deixou a última carta de amor, né? Que foi um seguro que permitiu com que a gente saísse do aluguel, comprássemos uma casa, minha mãe resolvesse, né, a problemática do inventário, que a doutora sabe que é um gasto bem alto aí com ITCMD, honorários advocatícios, e quase ninguém no Brasil se prepara para isso, infelizmente, né? Então isso despertou ali tanto um propósito para eu entender a importância dessa temática, desse ativo, e também para eu posteriormente fazer uma transição de carreira e deixar as Forças Armadas, né, uma carreira ali com previsibilidade de ganhos, eu era capitão do Exército, para então comprar uma franquia e hoje empreender aí com a Prudential do Brasil como Life Planner. E é muito interessante, né? Uma transição de um serviço público, um servidor público, para o empreendedorismo. Mas antes de você contar um pouquinho também como foi essa transição exatamente na sua visão pessoal, você que está aí, já corre lá para o Instagram, já segue o @caroltaborda.adv, se inscreve aqui no canal e compartilha com todos os seus familiares e amigos, porque eu tenho certeza que este é um assunto muito caro para todos eles e não só para você. Então vamos lá, corre compartilhar e o Giovanni vai deixar a rede social dele também. Claro, com certeza. Então sigam lá, @Giovanni Chaves Neto, Giovanni com N só, e no começo e no final. Lá as pessoas vão ter conteúdos também? Com certeza, lá a gente tem bastante conteúdo importante de relevância. Tenho certeza que vão gostar de seguir. Giovanni, antes da gente falar exatamente do seguro, conta um pouquinho pra gente, assim, qual foi o teu sentimento nessa questão de transição de carreira? Porque quando a gente fala aqui de gestão jurídica empresarial, os nossos ouvintes, nossos seguidores, alguns estão na fase acadêmica, alguns estão na profissão, mas pensam em mudar. Então tem esse detalhe que não é só sobre o planejamento financeiro, né? Sobre como você mudou a chavinha ali. Sim, com certeza. Então, como eu falei no início, né, lá em 2014, quando eu despertei para a importância de um seguro, né, eu já vim carregando isso comigo e, posteriormente, né, um grande amigo meu,
me abordou um Life Planner e ele trouxe a estrutura da Prudential, né? Através de um seguro de vida em vida, então me tornei um cliente Prudential e ali eu vi uma possibilidade muito boa e posteriormente, então, eu tive o convite para poder empreender com essa empresa magnífica e fiz essa transição, né? A parte do empreendedorismo, ela é muito ligada aos nossos sonhos, né? E nossos sonhos e os nossos propósitos, principalmente o propósito, né? Acredito que a doutora tem um propósito muito grande em estar empreendendo, né? Na área jurídica. E o meu propósito, né, no negócio de seguros é justamente alcançar a maior quantidade de famílias possível e trazer esse assunto que no Brasil, na minha opinião, é muito mal vendido, né? Muito mal falado. Quando a gente fala de seguro, né? Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando falo em seguro de vida, Carol? Exatamente. Só que o seguro de vida que eu trago em vida também é uma ferramenta que pode ser utilizada como, por exemplo, para uma sucessão empresarial e sucessão patrimonial também. Então é uma ferramenta muito flexível, ampla e modular. Então é muito bacana essa minha nova profissão, por assim dizer. Giovanni, você tocou aqui no assunto, né, que a gente só lembra de seguro na morte. E eu vejo assim que muitos empreendedores acabam não se atentando para isso, até controlando excessivamente a gestão do seu negócio, não tem esse planejamento. Mas essa questão financeira, no teu ponto de vista, assim, quais são os erros mais comuns que você vê no dia a dia dos empresários que não se preparam para esses imprevistos? Maravilha, excelente pergunta, Carol. Então, o empreendedor brasileiro, né, em sua grande maioria, claro que tem suas exceções, ele fica muito focado no operacional, né? Então, ele está focado em gerar lucro, com certeza, isso é muito importante, ele está focado ali em expandir o seu negócio, mas ele esquece que o CNPJ ele é eterno, né? O CPF ele tem prazo de validade, então vai chegar em determinado momento, seja por uma imprevisibilidade, ou seja, realmente ali pela nossa expectativa de vida, que essa empresa terá que ser sucedida, né? A gente tem exemplos aí de empresas muito longevas, como por exemplo a Coca-Cola, a McDonald's, Coca-Cola com 133 anos, né? O McDonald's ali com 84, a própria Prudential com 150 anos, que são exemplos positivos, né, de sucessão empresarial. Mas a gente tem empresas que não chegam na terceira geração, justamente por conta da falta de planejamento. Então, qual que é o que o cliente ele sempre fala ali, né? Isso nunca vai acontecer comigo, né? Só que são as 3 fases, né, da acumulação, seja da construção do seu negócio ou do patrimônio. Eu considero que a gente está falando da acumulação, da proteção do patrimônio e, posteriormente, a sucessão. Porque você vai passar, seja a sua parte societária para os seus herdeiros, né? E isso aí vai depender muito do contrato social da empresa, ou então do seu próprio patrimônio, que você posteriormente, né, lá quando a gente vier a faltar, os nossos herdeiros terão que arcar com os custos de inventário, né? E poucas pessoas se planejam para isso. Então, nessa temática que a gente atua para trazer soluções inteligentes que viabilizem um negócio e que o líder, o empreendedor, ou então até mesmo o pilar financeiro, ali, a família em si, que aquela pessoa que construiu o patrimônio, ela gaste menos nesse momento e deixe já tudo resolvido em vida. A importância de você se planejar para isso, porque é a única certeza que a gente tem, né? Não adianta. Em algum momento isso vai acontecer. E eu falo isso muito para os meus clientes, Giovanni, que o quanto mais desenhado, mais detalhado você deixar, a tua decisão vai ser respeitada e vai ser controlada, e você vai tirar problemas dos que ficam, né? Porque quando a pessoa herda algo ou ela se depara com a falta de alguém de forma inesperada, primeiro, toda essa questão do luto, de não saber lidar com aquilo porque você está envolvido emocionalmente, e depois começam a aparecer as divergências de interesses, as divergências de pensamento, e muitas vezes se perde tudo, né? Então, tudo aquilo que a pessoa conquistou, que pensava em deixar para os filhos, em uma segunda geração, acaba se perdendo porque não teve um planejamento em vida. Mas você comentou ali de leve para a gente sobre os seguros em vida, que você pode utilizar eles em vida. Fala um pouquinho, porque eu fiquei curiosa para entender o que é isso. Claro, com certeza, Carol. É algo que poucas pessoas conhecem, né? Então, eu tenho uma carteira de clientes com muitos médicos, dentistas, né, autônomos, empresários, advogados, e caso eles percam a capacidade física de gerar renda, ou fiquem afastados, seja para fazer uma cirurgia, seja
por conta de uma fratura, de um acidente que causou uma fratura óssea, ou até mesmo uma internação, independente do motivo, né? Eu trago soluções que, nesse momento, né, nesse período de tempo que eles fiquem afastados, eles tenham a liquidez, né? Ou seja, eles não precisam falecer para receber o seguro, né? Então, são soluções tanto para doenças graves, né? Nós temos um rol aí com diversas doenças graves que protegem, né, a pessoa financeiramente, né, caso seja diagnosticado com câncer, AVC, esclerose múltipla, né, esclerose lateral amiotrófica, até queimaduras graves. Isso vai impossibilitar ela de trabalhar nesse período, né? Então a gente traz essa liquidez. É como o seguro do carro, né? Só que o carro é um passivo e a nossa vida é um ativo. O que gera renda para nós, Carol? É a nossa vida, a nossa capacidade produtiva. O nosso carro, ele gera despesas. E a gente não sai da concessionária sem um seguro de carro. Então a gente coloca opcionais para vidro, opcionais para seguro de terceiros, né? E a gente não faz um seguro de quebra de ossos para nós, um seguro de cirurgia, né? Então é isso que é uma missão de trazer aí, eu vejo um horizonte de médio e longo prazo muito promissor de trazer essa temática aqui em países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos e Japão. Já é madura essa temática, né? Você tem 97% da população já com isso enraizado, então os filhos nascem e já é feita a minha primeira proteção lá. E aqui no Brasil a gente tem muito, muito para evoluir ainda. E eu vejo tanto os desafios, né, as objeções dos brasileiros, quanto aí um oceano azul, vamos dizer assim, né? É perfeito. Você estava comentando nessa questão de falha, de quebrar um osso. Imagine um cirurgião, um médico, né, que usa as mãos como ferramenta de trabalho o tempo todo. Se ele quebrou a mão, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia, não vai conseguir mais atender. Então, o bem mais valoroso dele ali, naquele caso, estaria protegido numa cobertura dessa. É isso, né? Justamente, né? A gente conta aí com proteções, por exemplo, perdeu o movimento de pinça, né? O movimento de pinça para um médico, seja um cirurgião, né, anestesista, isso traz aí uma invalidez para ele, né? Ou seja, uma falência financeira. Ele teve uma falência financeira, ele não precisou falecer para deixar de gerar renda, né? Teve uma falência financeira em vida. Então, como é que ele vai resolver essa problemática, né? Ou seja, ele demorou 11 anos para se formar, então foram 6 anos de faculdade, mais 5 anos ali de residência e subespecialização. E aí, quando ele está pronto, né, 2, 3 anos depois acontece uma fatalidade, um acidente, e ele perdeu um movimento desse. E aí, como que está o planejamento dele, né? Essa temática que a gente traz, é uma solução muito inteligente aí que está expandindo muito no Brasil, né? E é muito interessante que a gente se preocupa, como mesmo você falou, né, em outros bens corpóreos que a gente vê, né, carro, seguro para casa. Seguro de iPhone. Nossa, do iPhone, é Seguro de verdade, as iPhone. pessoas colocam, não, gastei muito caro. Mas você não pensou em quanto que custou a sua formação, quanto custa a sua vida, quanto, né, você estar longe do mercado de trabalho hoje impacta na sua família inteira, né? Não é só para você. E, Giovanni, eu tenho percebido que os empresários, os empreendedores, que são aqui meus clientes diretos, né, os que eu estou mais envolvida, que estão se preocupando mais com isso. Você tem percebido que as pessoas estão recebendo bem as propostas? Como que está esse desafio de trazer essa cultura da prevenção? Na gestão jurídica, quando a gente fala vamos fazer um acordo de sócios para deixar planejado o que vai acontecer, que é apenas procedimentos do que fazer. Eu já tenho visto que estão enxergando a necessidade, é uma geração que já consegue perceber melhor isso. Você tem percebido que as pessoas estão entendendo a necessidade, vendo que elas podem ter um planejamento, uma tranquilidade para ela, para sua empresa, para sua família, olhando para este lado da segurança que uma apólice de seguro pode trazer? Claro, com certeza, Carol. A gente trabalha aí com apólices de seguros até 100 milhões de reais. E dentro dessa temática, né, dentro dessa especificidade que a gente fala, né, de sucessão empresarial, né, a gente trabalha aí com, por exemplo, o seguro de pessoa-chave. Então, a gente tem ali um acordo societário, né, 50% para cada sócio. E dentro desse planejamento tem estrutura jurídica robusta. E a gente entra com um planejamento financeiro de como que vai ser feito com a parte financeira, né? Como que a gente vai entrar com a liquidez para pagar a sucessão
dessa empresa, seja pela ausência de algum dos sócios, né? Então, né, geralmente os grandes problemas são dos sócios com os herdeiros, né? Então a gente tem lá uma estrutura de uma empresa com 3 sócios, por exemplo, né? Um dos sócios vem a faltar. Né? Quem que reivindica aquela parte, né? Aquela porcentagem de 33%, por exemplo? É o herdeiro. Ele tem os herdeiros, eles têm o direito, né? E aí como que a empresa vai pagar essa parte, né? Essa fatia da empresa ali, né? Ela pode tirar do caixa da empresa, vai descapitalizar, ela pode vender um ativo à empresa, ou ela pode estar com um acordo, um seguro já de pessoa-chave. Ele vendo a faltar, a gente entra com a liquidez imediata. A gente compra a parte, né, do herdeiro, que na maioria das vezes ele não está preparado para assumir essa parte, né, porque isso acontece na maioria dos casos, né, ou seja, a esposa ou os filhos não têm uma outra profissão. E também, às vezes, Giovanni, o próprio acordo de sócios pode não permitir que o herdeiro assuma, porque existe a questão do vínculo societário, de eu escolhi ser tua sócia, tem essa questão da pessoalidade, mas eu não acredito que venha por origem familiar o sucessor. Eu quero estruturar que um profissional venha, que vai ter outro requisito. Então, existe essa opção de escolha nas gestões hoje de decidir, né? Você já coloca no teu contrato social se vai ter ascensão do herdeiro ou não, ou se ele vai ser indenizado pelo capital social. Então, aqui, eu tenho que entender o que quanto vale este capital social e indenizar o sucessor ou a pessoa que tem esse direito. Então, eu consigo fazer isso hoje através de uma pólice de seguro. Sim. E a ferramenta mais adequada é o seguro quitável, né? A gente faz um seguro vida inteira, né? A partir desse momento, a empresa, no nome da empresa, ela vai quitar o seguro num valor muito menor do que o capital segurado e ela vai ter um gasto menor, né? E não vai precisar tirar do fluxo de caixa da empresa ou vender um ativo. E o desgaste não é só econômico, tá? O desgaste é emocional de quem está envolvido nessa decisão de como que eu vou arranjar dinheiro para indenizar essa pessoa. E a pessoa que está lá esperando e que às vezes acredita que aquele dinheiro vai resolver a vida dela, ou ela pode começar o negócio dela, que a profissão era diferente do pai, por exemplo. Então, essa liquidez imediata ou ali mais rápida, ela resolve a vida de todo mundo, né? Com certeza, Carol. A gente está falando aí de 72 horas para o pagamento do benefício em média, né? E resolve sem burocracia, porque é o único bem transmitido sem imposto, né? Um seguro, né? Então, você recebe o valor integral 100%, né? Para poder fazer o pagamento, sendo que você está contando ali já com planejamento, né? Você está adiantando os fatos. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Então, você se planejou para isso e deixou tudo isso acertado em vida, já com a liquidez, para que a continuidade dos negócios não seja interrompida, né? Isso é bem interessante, Giovanni, porque o empreendedor, ele está focado em fazer o negócio dar certo. Então, essas questões acessórias, eu digo acessório, mas não é um acessório no modo pejorativo, é que são em volta do foco do empreendedor, que é fazer o negócio girar. Quando elas acontecem e você não tem um planejamento adequado, desestrutura o próprio negócio. Porque o head ali, a cabeça do negócio, ele tem que parar de promover a empresa para cuidar desses detalhes e que eles poderiam ter sido planejados e resolvidos de uma forma automática praticamente, né? Perfeito, muito bom. E até trazendo um pouco da minha vida militar aqui, nas nossas operações lá, a gente sempre contava com que as coisas não fossem dar certo. Então a gente sempre tinha o plano B e o plano C, né? Sempre trabalhando com 3 linhas de ações que a gente falava. E no seguro é justamente isso, né? Ah, tudo bem, e se o teu sócio daqui a um mês vier a faltar? Se ele tiver incapaz de continuar, né, na atividade, como é que a gente vai fazer? Né? Então, é muito econômico para a empresa trazer hoje uma policy que vai cobrir toda essa possibilidade, né, que cedo ou tarde vai acontecer. Depois que a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai ver... Um dia vai, né? Giovanni, me diga uma coisa, mas quem que é o titular da pólice? É o CPF? É a empresa que contrata? Como que funciona É o isso? CNPJ, a empresa. É a própria empresa Fica que faz pra a contratação. Perfeito. Então, um planejamento estratégico para você, empreendedor. Chega de sofrer com transição, né? Exatamente. Giovanni, coloca para a gente o que mais que você quer trazer sobre, alguma curiosidade, algo que você acha que seja importante, para que as pessoas entendam
a necessidade de ter conhecimento sobre e começar a pensar que é uma possibilidade de planejamento estratégico, né, para a vida delas e para o negócio delas. O primeiro ponto que eu coloco aqui, Carol, né, e agradeço a oportunidade de trazer esse assunto muito importante, é o legado, né? Então, qual o legado que você quer deixar para sua família, né? Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos, né? A partir do momento que você fala que esse assunto ele não é importante para sua vida, não é para mim que você tem que se justificar, é para sua esposa, para os seus filhos, né? Então, fazer um planejamento adequado, seja para uma sucessão patrimonial, seja para você proteger, né, a sua capacidade física de gerar renda, é algo pensando na sua família, né, naquelas pessoas que mais importam para você, né? Então, é esse o âmago, né, da minha profissão hoje. Trazer a tranquilidade financeira para as famílias, ou seja, garantir com um valor muito pequeno da renda dela para resolver um problema gigantesco que pode acontecer cedo ou tarde, né, e vai acontecer no futuro inevitavelmente. E é interessante, Giovanni, que você fala isso de algo que você viveu. Então, o propósito disso, né, a verdade no que você está dizendo é algo que você viveu isso, né? Então, você fala com muita segurança porque é real, né? Sim, eu sempre digo que a última carta de amor que o meu pai deixou foi o seguro de vida, né, que deixou minha mãe muito bem, a gente comprou uma casa, né, minha mãe conseguiu se formar na faculdade, na época ela era técnica de enfermagem, lá ganhava um salário muito baixo, e meu pai como pilar financeiro também, isso deixou a gente muito confortável financeiramente. É lógico que um seguro ele não vai substituir uma pessoa, mas ele resolve um problema muito grande, que a gente fala desde os gastos lá com a questão do velório, né, reorganização póstuma, o reestabelecimento de vida, que é uma média de 6 meses para o cônjuge voltar à sua capacidade psicológica para poder voltar a trabalhar. Então, todos esses cálculos é feito pelo Life Planner, né, baseado na renda, baseado nos gastos, né, então não é um produto de prateleira, como os bancos vendem, né? Então você vai lá no banco, eu quero um capital segurado de 100 mil, quanto que eu compro? Não, eu não vou passar preço, não tem como passar preço numa primeira reunião, eu faço um trabalho, né, de acordo com o patrimônio, a renda, as despesas, né, de acordo com a necessidade da pessoa, e a partir daí a gente traz uma solução que vai permitir um planejamento sob medida. É bem interessante. Você que é empreendedor, você sabe, quando você vai incorporar algo no seu negócio, você tem que fazer todo um planejamento, um estudo de viabilidade. Isso que o Giovanni está falando é exatamente isso. É qual que é o seguro viável para você, para sua família e para o seu objetivo, né, Giovanni? Então, assim, para as pessoas que já entenderam essa necessidade, que não estão protegidos, já ficaram desesperados agora, como que eu faço, Giovanni, para ir atrás? Eu quero conversar com você, eu quero marcar uma reunião com você, me conta, como que eu faço? Com certeza, vai ser uma satisfação. Então acesse o meu Instagram, né, @giovannichaves_neto. Lá você entra em contato comigo, a gente vai trocar o WhatsApp e a gente agenda uma primeira reunião que é para eu mostrar a minha empresa, mostrar nossas possibilidades e ver se faz sentido para você e aonde, né, vai fazer sentido, né? Seja na sua empresa, seja na sua sucessão patrimonial. A gente hoje trabalha muito com sucessão patrimonial dos empresários do agro, né? Então a gente tem aí exemplos aí de grandes produtores rurais com terras, então uma fortuna ali num CPF só, e aí isso dá até um arrepio, né? Porque a gente começa a falar, é que nem o caso do Silvio Santos, né? Os herdeiros não estão conseguindo acessar o patrimônio porque não tem dinheiro para poder fazer o inventário. Então, desde o pessoa física que vai precisar lá das proteções em vida, né, para proteger a capacidade física, até, né, os empresários, né, produtores rurais, enfim. Então, gente, já anotaram? Eu vou colocar aqui na legenda o contato do Giovanni. Você já entendeu a necessidade, vai pegar esse episódio, vai compartilhar com teus familiares, com os teus amigos, teus sócios, para todos entenderem o porquê e o para quê precisam de um planejamento sucessório, um planejamento estratégico e também cuidar, né, Giovanni, das questões em vida. Como que é o nome? Seguro em vida? Seguro em vida. Seguro em vida. Eu tô precisando, eu acho que a gente vai ter que conversar. Vamos marcar a reunião, então. Gente, segue lá, @quero não.
@caroltaborda.adv, se inscreve aqui no canal e até o próximo episódio.